Bom dia, pessoal. Eu vou falar novamente sobre o Henrique Meirelles. E me caiu a ficha que o Henrique Meirelles está completamente nu. Eu gostaria que vocês me acompanhassem o raciocínio para a gente perceber que ele está aí. Olha para ele e você vê que o maior responsável por tudo que está ocorrendo chama-se Henrique Meirelles. Evidentemente, o maior responsável disso tudo chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Mas eu falo do ponto de vista técnico, do ponto de vista da capacidade, do ponto de vista de fazer operações internacionais. Meirelles é o homem responsável por tudo isso. Não vou ter surpresa nenhuma assim, na delação do Palotti. Ele fala sobre o banqueiro e o banqueiro seja o Henrique Meirelles. Veremos isso, tá certo? Mas vamos aqui ao nosso raciocínio. Primeiro é bom a gente lembrar a entrada do Meirelles como presidente do Banco Central no governo Lula. O Meirelles, na realidade, ele queria, obviamente, ser ministro da Fazenda do governo Lula. Mas não conseguiu. Tinha o Guido Mantega, que era um professor do Lula, né? Longa data petista, e o Meirelles teve que ir para ser o presidente, aceitou ser o presidente do Banco Central. Mas logo de início, nas primeiras verificações, descobriram que o Meirelles tinha problema com o imposto de renda, sonegou imposto de renda no valor alto na época, e ficou um impasse. O impasse era grande e me parece que foi numa semana que o Lula tinha viajado por algum lugar, não sei o que. Eu sei que eu tinha um amigo petista, um amigo muito próximo de mim, muito amigo mesmo. O único defeito dele é que ele era petista. E ele me ligou numa sexta-feira e disse: olha, Álvaro, segunda-feira o Meirelles está defenestrado porque o governo petista, o governo de Lula, é um governo que não rouba e não vai deixar ninguém roubar. E o Meirelles é um ladrão, sonegador de imposto de renda, portanto vai cair fora do governo. Olha, eu ri porque é o seguinte, é o único ministro que acompanhou Lula até o final. Tá certo? Então começa aí o meu raciocínio. Pensando bem, né? O Lula devia estar sendo sempre orientado pelo Meirelles, que era o presidente do Banco Central. Meirelles, é preciso que vocês saibam que Meirelles foi presidente do Banco de Boston aqui no Brasil e presidente mundial do Banco de Boston. Quer dizer, é uma competência ímpar. Poucas pessoas têm a competência do Meirelles em termos de operações internacionais, em termos de saber quais são os paraísos fiscais, quais são as maneiras de quem que esconder dinheiro, etc. Presidente mundial do Banco de Boston. Tá certo? Presidente do Banco Central do Brasil. Quer dizer, conhecia o governo, conhecia os meandros do governo e conhecia o lado de fora das operações, das transações internacionais, com os paraísos fiscais, as maneiras que tem de se esconder dinheiro, etc. Então o Meirelles era exatamente, o Meirelles tem um perfil perfeito para essas coisas. E Meirelles ficou no governo petista, que foi muito bem elogiado, porque ele viveu um período áureo da economia mundial, como nunca houve antes. Um período que foi de 2000 a 2008, esse período. Foi um período tão áureo, até aconteceu um fato completamente... A primeira vez que um período desse é totalmente favorável para os emergentes. Os emergentes foram muito mais favorecidos devido aos preços das commodities que foram lá para cima do que os países desenvolvidos, que estavam com produtos industriais altamente sofisticados e que os preços, evidentemente, estavam caindo devido à aceleração da produção deles. Muito bem. Então o Meirelles, o Banco do Brasil botou 360 bilhões, mas se você olhar, o Meirelles não foi capaz de montar uma estratégia, de colocar uma maneira
sustentável de crescimento. Mesmo com todo esse dinheiro, com todo esse favorecimento, o Brasil cresceu, foi um dos países que menos cresceu nessa época. De 2003, é o período do Lula, até 2010, foi um dos países que menos cresceu. Os países emergentes cresceram em média 6,5%, e o Brasil cresceu, na era Lula, 4% em média. Então, o Meirelles não mostrou para o que veio. Se fez bem, foi uma administraçãozinha, uma administração muito pequena, sem nenhum destaque. Foi a administração do Meirelles. Bom, daí termina o período dele, o Meirelles sai para onde? Ele sai para o grupo JBS. Foi para a empresa holding e ser o presidente do conselho dessa holding. Quer dizer, ajudou a montar a holding. Criou o banco original, um banco totalmente digitalizado desse grupo. Então o Meirelles era um cara extremamente preparado, um cara que sabia fazer essas coisas. E ele foi exatamente para a JBS. Daqui a pouco volta o Meirelles para ser ministro da Fazenda do governo Temer. Olha só, sai do governo, termina o governo Lula, ele sai e vai para a JBS. Sai da JBS e volta para o governo Temer. Inclusive com toda uma estratégia para ser o presidente do Brasil, apoiado exatamente na JBS. Então veja só, um presidente do Banco Central, e particularmente o ministro da Fazenda, tem que saber o que é que está ocorrendo com as grandes transações financeiras do país. Inclusive existem instrumentos para isso, o COAF é um deles, para mostrar as grandes operações que estão ocorrendo. Ora, como ele conhece o governo e conhece a empresa, evidentemente tudo isso estava passando pelas mãos do Meirelles. Pelas mãos e atenção e orientação do Meirelles. Como é que a coisa corria? Dinheiros extraordinários entrando para o Guido Mantega. Dinheiro extraordinário entrando para o Temer, para o Lula, para a Dilma. E o Meirelles jamais disse alguma coisa a respeito disso. Jamais desconfiou. Ele faz parte do time da Dilma e do time do Lula, que não vê nada. Não vê nada, não enxerga nada, ao mínimo. Responsabilidade exclusiva do Ministério da Fazenda. Detectar esses movimentos fantásticos de dinheiro, inclusive com prejuízos fenomenais para o povo brasileiro. E o Meirelles não diz nada, o ministro da Fazenda não diz nada a respeito disso. É preciso que a Polícia Federal, é preciso que a Lava Jato vá buscar essas coisas. Então veja só, no governo Lula tem o problema do mensalão, desvios de recursos do governo. E o seu Meirelles é presidente do Banco Central, não tem nada a dizer sobre isso. Pouco, ele agora volta para o governo. E sim, e mesmo no mensalão já existia o problema do petrolão, que foi descoberto mais tarde, mas já existia desde a época. Petrolão. E o Meirelles não diz nada. Corrupção solta no governo, solta nas transferências de recursos montado pela JBS. E eu não posso afirmar, mas desconfio que todas essas demonstrações foram exatamente sob a orientação do Meirelles, o homem que organiza a JBS, que sai do governo como presidente do Banco Central, organiza a JBS, organiza um banco para a JBS, volta para o governo para ser ministro, com o projeto de ser presidente, não sabe nada do que está acontecendo? Evidentemente, o senhor Meirelles sabia de tudo o que estava ocorrendo e é cúmplice. É cúmplice forte porque deve ter se beneficiado em muito dessa situação. Porque ele sabia o lado do governo e sabia o lado da empresa JBS. Então eu não vejo como ele escapar uma responsabilidade dessa. Tá certo? Eu acho que daqui a pouco o homem a ser delatado chama-se Meirelles. Na hora que nós conseguirmos
delações premiadas a respeito do Meirelles que devem vir através do Palotti. E se a Lava Jato estiver pensando bem, prende o Guido Mantega, porque nós sabemos que o Guido Mantega tem um problema com o Meirelles. Que o Meirelles queria ser ministro da Fazenda, e o Guido Mantega também. E o Meirelles, para aceitar o cargo, o Lula teve que colocá-lo como status de ministro. Ou seja, ficou subordinado ao Lula, o presidente da República, não ao Lula. E isso criou aí algumas rachaduras nessa relação. E também da Dilma. A Dilma não aceitou o que o Lula queria, colocar o Meirelles como presidente, como ministro da Fazenda, na época que ela escolheu esqueço o nome dele. Bom, mas a Dilma também. A Dilma não gosta do Meirelles por algum motivo. Porque talvez o Meirelles seja muito competente e deve ter desprezado as coisas que a Dilma falava. Com muita razão, tá certo? Então isso deve ter ferido os sentimentos dela de grande profissional, de grande PhD em economia. Então, meus amigos, eu não vejo como o Meirelles não saber dessa coisa toda. Vocês concordam comigo? Esse homem que participa do governo como presidente do Banco Central, depois vai para a JBS, organiza totalmente a JBS, inclusive cria um banco original totalmente digitalizado. Esse homem volta para o governo e a montanha de corrupção aumenta cada vez mais. E o Meirelles não tem nada a dizer sobre isso? Tem sim, tem. Vamos atrás, que nós vamos ver que o Meirelles tem que ir para a cadeia também. Eu acho que ele tem que ir para a cadeia, pelo que eu estou raciocinando. Bom, quero só dizer o seguinte, não estou acusando porque não tenho provas nenhuma. Só que o meu raciocínio, eu não sou ingênuo, como virou a palavra da moda agora, com o seu tema, disse que foi ingênuo com Joyce. Eu não sou ingênuo, tá certo? Eu não posso acusar, mas eu posso raciocinar. E o meu raciocínio deixa o Henrique Meirelles como o principal responsável do que está acontecendo. Basta ir atrás que veremos quem é o responsável por tudo isso. Meus amigos, nós estamos num país, é um negócio desapontador. Eu me lembro, e aqui, de dois exemplos de honestidade que nunca mais eu vi nesse país. Primeiro, puxando pela cabeça. Exemplo de honestidade, ética, escrúpulos e responsabilidade com seus atos. Foi o Luiz Otávio da Mota Veiga. Luiz Otávio da Mota Veiga, um advogado, que foi presidente da CVM, salvo engano, e foi presidente da Petrobras no governo Collor. E, na época, ele como presidente do governo Collor, o Paulo César Farias, que era o moleque de recado do Collor, ficava buscando dinheiro desse pessoal, buscando dinheiro onde pudesse arranjar, né? Para o governo Collor, etc. Tal. E foi lá na Petrobras. E lá na Petrobras queria dinheiro, que não sei o quê. O Mota Veiga, o Luiz Otávio, colocou para fora. Só olha aqui, quem é o presidente da Petrobras sou eu. Saia, por favor. E ele saiu com o rabo entre as pernas, né? E não levou dinheiro nenhum de Mota da Veiga. Isso foi um exemplo de caráter, de honestidade, de ética, responsabilidade com seus próprios atos, que a gente não vê nesse país. Eu pergunto, o Meirelles, se o Meirelles tivesse o caráter do Luiz Otávio, né? Se tivesse a ética do Luiz Otávio, isso não estava acontecendo nesse país. Porque ele é o ministro da Fazenda. Ele é responsável. Eu até, por isso que as pessoas não querem que ela saia do governo e vá para uma empresa privada e depois volta para o governo. É isso que está acontecendo aí. Mas eu até admito que possa acontecer, que uma pessoa for honesta. Eu acho que o Luiz Otávio da Mota da Veiga não aconteceria o que está acontecendo se ele fosse o ministro da Fazenda. Embora ter trabalhado para a empresa, a JBS, não aceitaria o que a JBS está fazendo aqui dentro. Isso é uma questão de ética, de responsabilidade com seus atos.
Não é? Se você é ministro da Fazenda, você é o responsável por isso. Muito bem. E o outro foi o Marcelo Calero, recentemente ministro da Cultura do governo Temer, que denunciou o Gedel e saiu do governo. Foi pressionado pelo Gedel para aprovar uma obra imoral, que o único objetivo é que ele faturasse, que ele tinha comprado apartamento na obra. E o Marcelo teve a hombridade, teve a ética, o escrúpulo de não aceitar e detonou, denunciou e saiu, entregou o cargo ao Michel Temer. Esses são exemplos que deveriam ser repetidos a todo instante. E nós não vemos isso. Pouca gente lembra do Luiz Otávio da Mota da Veiga. Inclusive não está fazendo nada aí em relação ao governo, não vejo governo nenhum chamá-lo. Ele deveria ser uma pessoa que deveria ser chamada e oferecido cargos pela sua conduta no passado, pela sua capacidade, etc. Tal. Olha, e todo esse mesmo raciocínio que eu estou fazendo, eu vou mostrar aqui alguns vídeos para corroborar o meu raciocínio. No lodaçal que apareceu no caso da JBS, 2 pontos precisam ser esclarecidos. Primeiro, 2 milhões pagos pela empresa ao tucano Aécio Neves foram depositados numa conta de Zezé Perrella. Esse deputado é o dono do helicóptero apreendido pela Polícia Federal em Minas com meia tonelada de cocaína. A Polícia Federal, tão competente, não descobriu até agora, 3 anos depois, de onde saiu a cocaína, para onde ia a cocaína e quem era o dono da cocaína. Será que isso vai ser revelado algum dia? Segundo ponto, qualquer presidente de conselho, mesmo consultivo, sabe o que se passa numa empresa. Aliás, é essa a sua função. Mas no caso da JBS, não. O presidente do conselho não percebeu que a empresa desviou centenas de milhões de reais para corromper. Quem era o presidente do conselho da JF Holding da JBS? O banqueiro Henrique Meirelles, hoje ministro da Fazenda, que quer reformar a aposentadoria dos outros, mas não a... Está entendendo meu raciocínio, né? Um homem que é presidente do conselho, a empresa fazendo as transferências de dinheiros absurdas dessas, propina, comprando o senador Aécio Neves. E o senador Aécio, tudo parece comprando cocaína. É o que tudo parece, tudo indica aí da reportagem, né? Então, o Meirelles não tem nada a dizer, nada a falar sobre isso, realmente. Dele, que seria de mais de 200 mil reais por mês, paga pelo banco Flip Boston. Vamos ver outro vídeo aqui, que é interessante. Esse outro vídeo, eu estou, evidentemente, baseando meu raciocínio, inclusive nesses vídeos. Meirelles criou o banco da JBS com a ajuda do BNDES, entendeu? Como todo o dinheiro movimentado pela JBS aqui no Brasil e no exterior passou entre contas sem que ninguém percebesse. Doleiros podem ter tido participação nas transações, porém doleiros não fazem trade nem DOC. Como que fortunas em dinheiro saíram do Brasil e foram transferidas ao exterior? O ministro da Fazenda do governo Michel Temer, o senhor Henrique Meirelles, é o criador do banco que é de propriedade da JBS. Veja essa matéria da Folha. O ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, resolveu empenhar seu prestígio na reinvenção de um minúsculo banco de São Paulo, cujo número de clientes pretende elevar de 5.500 para 2 milhões em 10 anos. Nesta segunda, 28, Meirelles relançou o banco original, controlado pelos mesmos donos da gigante de alimentos JBS, cuidando pessoalmente do anúncio. Ele apresenta a instituição como a primeira totalmente digital do país. Sobre a agitação na política, tema que acompanha de perto. Não quer falar agora. Não perco tempo com hipóteses. Neste momento, meu trabalho está focado nesse novo banco, diz o executivo, hoje presidente do conselho da JF, holding do grupo que produz as marcas Friboi, Seara, Vigor e Havaianas. Folha de São Paulo, 29 de março. Mais um outro vídeo.
vazamento da JBS é para não pegar Henrique Meirelles somente uma intervenção militar para livrar esse país. O vazamento da investigação feita pelo jornalista Lauro Jardim na última semana, através do jornal O Globo, é verídica. Lauro recebeu o material e fez sua parte na condição. Antes que eu me esqueça, esses 2 vídeos que eu coloquei aqui, aparece aí, parece que uma campanha para intervenção militar. Não concordo. Nós temos condições democraticamente de resolver essa questão, resolver essa grande crise política. Não precisa uma intervenção militar. Inclusive, não faz muito tempo que houve intervenção militar no Brasil e nós pagamos caro por isso. De jornalista. Essa conversa toda de perícia em áudio é um factoide para desviar a atenção de um problema mais sério e grave, muito grave. De acordo com uma fonte, o vazamento foi para salvar o Henrique Meirelles. Qual é a questão? A Lava Jato promove uma imensa faxina, porém até agora prendeu apenas políticos, ex-políticos, empreiteiros, assessores e empresários. Isso não afeta tanto a República. O objetivo do vazamento da JBS é para parar a investigação. Henrique Meirelles é o criador do banco que a JBS tem. Quem montou foi Henrique Meirelles. Assim que Meirelles saiu do Banco Central, ele foi direto para o conselho diretor da JBS. Toda a movimentação desse dinheiro da JBS, tanto no Brasil quanto no exterior, transitou com a anuência do Banco Central. Como que Pedro Barusco conseguiu movimentar tanto dinheiro sem que ninguém rastreasse todo esse dinheiro que a JBS movimentou até parar no exterior? Olha só, um dos objetivos do Ministério da Fazenda é esse. É fiscalizar, saber exatamente, conhecer as grandes transações financeiras, para ver se ela está provocando prejuízo, se é algo desonesto ou não. E o Meirelles não diz nada. Inclusive a empresa que ele foi presidente do conselho, ele agora como ministro da Fazenda, sabendo, conhecendo as duas partes muito bem, ele sabe tudo o que está acontecendo. E ele não fala nada a respeito disso, ele está nu. O homem a ser denunciado chama-se Henrique Meirelles. Transitou aqui no Brasil e no exterior com a anuência dos bancos e do Banco Central. A ideia do grupo que está no bastidor dessa situação toda é bancar o Henrique Meirelles como candidato numa eleição indireta para abafar a situação. Olha a gravidade. O ministro sabia que o presidente estava sendo investigado e não comunicou. O sistema blindou o Henrique Meirelles para que a coisa não chegasse nele. Se a Lava Jato pegar o Meirelles, pegará o sistema financeiro. A ideia é bancar Henrique Meirelles, rifar Michel Temer e salvar os banqueiros da Lava Jato. Meus amigos, muito obrigado pela atenção. E eu quero que vocês raciocinem também. Será que eu estou errado? Claro que não. Eu não estou errado. Eu não posso afirmar porque não tenho um documento, não tenho como. Mas o raciocínio está claro. Eu estou vendo Henrique Meirelles nu. Ele é o principal responsável por essas falcatruas. A responsabilidade como ministro da Fazenda o põe na condição de fiscal dessas transferências. Ok? Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima. Mas vai assim mesmo, tá? Um abraço aí para vocês. Um abraço novamente aí para vocês.